toque do somente crer. Tudo é possível para aqueles que creem. Senhor nosso Deus, no precioso, no santo nome, o nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. É neste nome que nós estamos reunidos, porque esse é o único nome que é poderoso, esse é o único nome que perdoa pecados, e este é o único nome que tem vida eterna. É neste nome, Pai, que estamos neste ajuntamento. Venha nos ajudar, nos dá um bom tempo em sua presença e fale conosco. Sim, pois te pedimos no santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São João do Evangelho, capítulo 20 e o verso 11 para a nossa meditação. São João do Evangelho, capítulo 20, o verso 11. Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Por que levaram meu Senhor? Não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse Rabombone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e di-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Vamos falar com ele? Vamos falar com ele? Amém. Pai Santo, no precioso e no santo nome maravilhoso, poderoso, nome que tem poder, que tem uma família no céu e uma na terra. Nós te agradecemos por fazer parte desta família que leva este nome. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, esta liberdade, este ajuntamento. Nós te agradecemos por mais uma vez poder participar na mesa do Senhor. E estamos aqui, Pai, reunidos no teu santo nome. Pedimos a direção do Senhor, tomando controle de tudo e nos falando aquilo que precisamos ouvir. Ó poderoso Deus, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Sentai-vos.
Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele não está mais na sepultura. Nós não cremos num Cristo morto, mas num ressuscitado, né? Que venceu a morte, venceu a calúnia, venceu os inimigos, né? Porque havia tantos inimigos contra ele, mas ele venceu todos eles. E assim como ele venceu, ele nos ajuda a vencer também, né? Amém? Se fosse o dia certo hoje, né? O dia da Páscoa, um ano cai numa época, outro ano cai na outra, mas seria um dia muito especial, né? Apenas agora é comemorativo, né? A gente comemora esse acontecimento, esse evento que marcou a história. Porque mesmo os soldados ganhando dinheiro, soldados ganharam dinheiro, né? Para mentirem que o corpo dele tinha sido roubado. Quer dizer, os discípulos vieram à noite e roubaram o seu corpo. Mas roubaram o seu corpo morto ou vivo, né? Você vê, roubaram. O que adiantou tentar negar a ressurreição? O que adiantou tentar esconder, pagar os soldados? Nós somos testemunha da ressurreição. Embora nós não vimos ele ressuscitar, mas nós cremos que ele ressuscitou, porque mudou as nossas vidas, né? Mudou. Né? Mudou. Se ele ainda estivesse na sepultura, como os demais ainda estão, né? Maomé está na sepultura, Buda, todos os demais, né? O islamismo, William Branham está na sepultura, claro. Mas a sepultura de Jesus está vazia, porque ele ressuscitou. E eu sou testemunha viva disso, primeiro crendo nessa ressurreição e depois estando ali olhando. Depois a gente foi lá, né, agora há pouco tempo, e não vi restos mortais lá. Não vi, porque ele realmente ressuscitou, né? Ele não está mais na sepultura. Ele venceu a morte. Venceu tudo que estava contra ele. E ele disse, assim como eu venci, vós também vencereis. Né? Se você crer nele, você não é abandonado. Se você crer nele, que é a sua palavra, você não fica envergonhado. Estão ouvindo? Não tem como alguém crer nele e ficar envergonhado. Agora você vai ficar envergonhado se você crer num grande homem que está na sepultura, que fez promessas e não pôde cumprir, né? Sim, que você depositou a sua fé neste homem, como até hoje tem um cavalo branco na sepultura de Maomé, né? Eles sempre vão trocando o cavalo, crendo que ele vai conquistar o mundo. Não sei que forma ele vai conquistar o mundo, né? Mas ele está lá ainda, os restos mortais estão lá. Mas como ele não pôde conquistar, Jesus conquistou o mundo, né? O Senhor Jesus conquistou. E nós somos testemunha disso. Sabe por quê? Ele mudou a nossa vida. Ele fez a nossa vida ser outra. Nós não somos mais o que nós éramos, né? Você não pode ser mais o que você era, né? Porque a palavra dele entrou em nós, né? E quando a palavra entra, a palavra muda, né? A palavra faz a diferença. Aquela mulher de cor disse ao nosso profeta, de cor era morena, né? Eu agradeço a Deus, irmão Brana, porque eu não sou mais o que eu era, embora ainda não sou o que desejo ser.
Quer dizer, ainda ela estava lutando por algo que ela ainda não era. Mas ela agradecia a Deus que ela não era mais o que ela era. Porque havia um sangue, né, que foi derramado lá para limpar ela. O irmão Brana foi num país lá, eu esqueci o nome do país agora, e tinha uma mulher em pecado, tão cheia de pecado, que eles queriam botar piche nela, queimar ela, porque era imprestável, sem chance para nada, vamos dizer. Aí se levantou um pregador, se levantou outro, se levanta outro, mas de repente se levantou um que sabia do poder. Ele disse: vocês querem condenar essa mulher porque ela está tão culpada na sua consciência, na sua mente de pecado, e vocês só vê a vida dela imprestável, mas eu tenho um remédio para ela. Eu tenho um remédio que não precisa muito. Uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo limpa esta mulher. E ela se torna uma nova criatura, uma nova vida. Pela fé, nós abraçamos o sacrifício, nós cremos nele, e pela fé é que nós vivemos esta fé. Pela fé. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, porque foi a primeira que foi de manhã bem cedinho, né? Cedinho, quem sabe estava clareando o dia, quando elas foram para botar perfume no corpo, por causa do cheiro, né? Toda a carne fede, e elas foram para colocar especiarias, perfume. Tem outras passagens que falam isso. Mas quando chegam lá, para a surpresa, que elas olharam lá, não estava mais o corpo lá. Graças a Deus que não estava, né, irmãos? Sim. Você sabe que passa tantos pensamentos. Se fosse uma irmã daqui, a irmã Maria, né, a irmã Inês, a Gleice, qualquer irmã aqui, a irmã Erika, a Tarsila, fosse lá com o vidro de perfume para apanhar nele e procurasse ele. Quem roubou? Quem que roubou o corpo dele? Você veja como ele estava tardio na mente. Ele já tinha dito quantas vezes que no terceiro dia ele levantaria dos mortos. Ele já tinha falado quantas vezes. Mas elas amavam tanto ele que esqueceram do que ele tinha dito. Esqueceram da profecia que no terceiro dia ele levantaria dos mortos. E foram lá com aquele amor do seu coração para colocar o perfume, né? Para evitar o mau cheiro. Mas chegaram lá, não precisaram pôr o perfume porque não tinha mau cheiro. Tinha cheiro de vida eterna, de ressurreição. Não tinha cheiro de restos mortais, né? Amém? Se você já foi onde tem uma pessoa ali em decomposição, né, desmanchando, como às vezes eles pegam no rio, né, e tal, você não suporta o mau cheiro. Fede mais do que um animal, o ser humano. Esses 16 elementos fedem mais do que um cachorro ali, que está cheio de larva já. Sim, o ser humano é pior. E às vezes é mais cheio de orgulho e vaidade, né? Cheio de grandeza, né? E não sabe que em 72 horas uma colher de cinza volta da onde veio, né? Esses 16 elementos voltam da onde saiu. Mas elas foram com o propósito. Vamos lá colocar um perfume. E quando chegaram lá não precisaram, ficaram pasmadas. Tem outra escritura que elas ficaram assombradas, pasmadas, quer dizer, assustadas. Porque o anjo perguntou a ela: por que buscais entre os mortos aquele que já está vivo? Você está procurando um morto? Aqui não tem nada morto. A ressurreição e a vida estavam ali, né? Sim, não tinha mais ninguém morto. Tinha vida ali. E olha as testemunhas que estavam ali para dizer:
Ele ressuscitou. Ele não falou para vocês que ele ia ressuscitar? Falou? Falou. Ele disse que ele ressuscitaria. Nesta hora, ó nécios de entendimento, ó nécios de coração. Vocês esqueceram o que ele falou para vocês? Simplesmente está se cumprindo. E Davi tinha dito, olha o que Davi disse. O Espírito Santo em Davi disse: o meu servo não verá corrupção, não entrará em decomposição. O meu servo, seu corpo não vai dissolver. O meu servo... Porque, irmão, toda profecia tinha que se cumprir. O demais você põe ali, claro, nós sabemos que há uma ressurreição, e bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição agora, porque a primeira é só para os eleitos predestinados, para aquele grupo que faz parte da noiva. Essa primeira ressurreição agora não é para todos, é só para aqueles que foram selados para a mensagem do seu dia. Sim, cada dia teve uma mensagem, né? Teve 5 reformadores e 2 profetas, para cada dia teve uma mensagem, e teve um povo também que creu na mensagem, e esse povo que creu, a maioria já está na tumba, né? Mas há uma voz de arcanjo que o chamará, e que trará eles em corpos perfeitos, sem velhice, sem dor, sem calvinice, né? Ninguém careca, ninguém de cabelo manchado que nem o meu, tudo grisalho já, mas todos no vigor da juventude. Porque esta é a promessa de Deus, né? Deus prometeu isso para mim e para você. É somente nós crermos no que Ele prometeu e aceitar isso de coração, né? Aceitar isso com a alma. Diga onde é que vocês colocaram ele. Diga onde ponharam que eu vou buscar ele. Eu quero o corpo dele. E ele atrás dela ali. Aqui diz que ele estava ali atrás já. É? Onde é que vocês ponharam o corpo dele? Por favor, me devolva. Devolva o corpo do meu Senhor. Diga onde é que vocês ponharam que eu vou levar ele. Você vê gratidão, né? Gratidão, amor. E ele atrás dela. Quando ela olhou, talvez não olhou firme no semblante, pensou que era o zelador. O hortelã, aqui do hortelã, mas é o zelador do cemitério. Que tem também aqui, né? Que ficam cuidando. Para quem já foi no cemitério sabe que tem zelador, né? Só não tem zelador de almas no cemitério. O zelador de alma está aqui, ó. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque para morto na carne, a alma não tem mais o que fazer. Então tem que ser quem está vivo na carne, que aí a alma, ó, dá cada puxada em você aí, não vai por aí, não faz isso, esse não é o caminho, não vai na conversa dessa gente, não vai sobre o conselho de pessoas sem Deus. Sim, a nossa alma é que puxa nós. Nossa alma é que dá uma dura em nós. Amém? E para pregar para a alma, tem que ser onde estão almas vivas, né? Lá no cemitério não tem mais ninguém vivo, né? Mas ele disse: Maria, não te detenha. Por que você está tão assombrada, tão espantada? Quando ela olhou, pensou, não firmou os olhos, não olhou bem, porque se ela olhasse bem, ela ia enxergar bem, ela ia ver quem era, né? Porque ali no Oriente, a gente esteve lá, eu vou falar uma coisa. Tem um povo lá que a maioria deles tem um costume, né? No traje, no cabelo também, né? Eles têm um costume lá, é uma maneira que eles têm. Se ela olhasse bem, ela ia ver que era o Senhor Jesus. Ela ia perceber que era Ele. Mas ela não viu que era Ele. Ele disse: Maria, eu ainda não... Tem uma outra escritura, eu creio que é no livro de Marcos ou de Lucas, que diz que quando ela viu, ela quis adorar, foi abraçar as pernas dele, né? Para adorar. Ele não deixou ela tocar nele. Não me toques, Maria, porque eu ainda
não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quer dizer, não coloca a mão em mim, porque você está no corpo da terra e eu já estou no corpo glorificado. Não põe a mão, porque eu já saí dos 16 elementos como você está. Não põe a mão em mim ainda. E você viu que ele não deixou ela colocar a mão nele. Né? Agora, ele sim colocou a mão nos discípulos, depois quando orou por eles, né? Que ele ficou 40 dias ali, vocês sabem, ensinando eles. Esses 40 dias foi um treinamento só para os discípulos, não foi geral mais. Foi só para os discípulos, foi só para aqueles que ele tinha que treinar e deixar eles prontos para o trabalho, para a obra. Ali, agora, ele colocou a mão sobre eles. Bom, eles se encontraram depois lá no templo, né? E aí Jesus disse, paz seja convosco. Jesus treinou eles, preparou eles, orientou. E mais o importante, soprou neles. Recebei o Espírito Santo. Você vê que teve várias formas de receber o Espírito Santo. Em língua de fogo, lá nos 12 dias, né? É isso? E aqui, se você continuar lendo, você vai ver. Jesus soprou sobre eles, no seu rosto. Recebam o Espírito Santo. Agora, quem estava soprando neles era Deus. Era o Eterno. Sim, era Jesus que era Deus, que é Deus. Quantos não entendem e separam um do outro? Não pode fazer. Deus, o Eterno, não tem como dividir. Não, porque o Eterno sempre é o Eterno. Fazer um pedaço Pai, um pedaço Filho, um pedaço Espírito Santo, não existe isso. Existe uma divindade corporizada nele. Mas não uma trindade, não uma trindade. Eles arrumam, sabe por que uma trindade? Porque eles pegam os ofícios de Deus, ou seja, as manifestações de Deus, como pessoas. Não, ele apenas trocou de trabalho, apenas mudou o serviço, agora eu vou fazer o trabalho de filho. Primeiro eu fiz o trabalho de criador, criando tudo que você vê. Agora eu vou fazer o trabalho de filho, para resgatar, em obediência, sangrar, morrer por eles. Eu vou fazer o trabalho de filho, mas eu mesmo. E depois, eu vou fazer o trabalho de consolador. Sim, eu não vou deixarei órfão, eu voltarei para vós. E ele voltou em espírito e está hoje na igreja, testificando de sua palavra na igreja hoje. Não deixou órfão, voltou, né? Voltou para nós. Porque sem ele você não crê na mensagem do dia. Sem ele você diz, eu creio em Jesus. E rejeita o que Jesus envia. Mas com ele você recebe o que Jesus envia. Sim, porque é uma ligação. Quem a mim me recebe, nem recebe a mim. Como assim? Recebe aquele que me enviou. Claro, mas quem receber um dos meus enviados, ele também está enviando. Enviou e está enviando. Quem receber um dos meus enviados, quem que recebe? Recebe a mim. Porque o meu enviado não está falando dele, o meu enviado está falando de mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Captou essa linguagem? Porque às vezes a pessoa, quantos que a gente vê, né? Eu fico só com Jesus, eu fico com que Jesus. Misericórdia, fica com Jesus. Não fica nem com Jesus. Claro que não fica, porque Jesus deu a ordem, falou, deu a palavra e disse que ele enviaria. Ele chamou. Efésios 4:11, ele mesmo deu. Você veja, então, não é um homem fazendo. Ele mesmo desceu. A Bíblia diz que ninguém subiu senão o que desceu. Ele mesmo. Efésios 4:11. Ele mesmo, eu vi alguém procurando ali. Ele mesmo deu. Mas deu por quê? Porque ele tinha. Os ofícios estavam nele. Sim, todos os ofícios estavam nele. E aí, ele que chamou o homem, colocou o ofício de apóstolo. Chamou outro homem lá na conferência, colocou o ofício de profeta. E ainda assim, um profeta para cada era, cada tempo. Sim, não é que chama um e
Teve mensageiros que foi para o mundo inteiro, mas teve mensageiros, por exemplo, dos gentios, que são 7, né? 7 eras. A mensagem foi só para aquele grupo eleito predestinados. Não é um profeta que nem Moisés. Moisés foi para o mundo inteiro. Noé, outros que você vê ali na Bíblia. Mas para os gentios, que somos nós, da descendência de Cão e Sem, passamos na arca neles, né? Ele mandou 7 mensageiros, 2 profetas e 5 reformadores, que você, lendo as 7 eras da igreja, você vai ver, né? Mas ele mesmo deu. A tal ponto que quando o irmão Brana desenhou esse castiçal, esse aqui, ó. E no último lá, em vez de ele colocar Brana, foi lá e colocou Elias. Lá onde está Brana, na era de Laodiceia. O anjo do Senhor desceu, foi lá e apagou e colocou Brana. Sim, você sabia disso, né? Sim. Por quê? Porque lá é o nome dos mensageiros. Elias era um ministério. Estão me ouvindo? Elias era o ministério de Elias, que foi enviado 5 vezes. Mas agora ali era o mensageiro, porque estrela, olha a estrela em cima lá, ó. Amém? Amém. Estão com soninho já? Um soninho? Sempre é bom depois de meio-dia tirar um cochilo, né? Claro que daí depois você não quer pegar, não quer piscar aqui. Daí você não perde a linha do assunto aqui, ó. Claro. Está bem acordado? Você já pensou se eu também começar a cochilar aqui? Virou um bando de cochilão, né? Nós não viemos aqui para cochilar, nós temos que estar alerta. Tem que estar bem alerta nas coisas de Deus, né? E quem está alerta não dorme. Estrela só brilha à noite. Embaixo da estrela tem um nome ali. Brana. O nome do irmão Brana. Sobrenome, né? Foi o anjo que escreveu, porque o irmão Brana tinha colocado Elias. O anjo apagou e colocou Brana, que é o nome do mensageiro. Você viu como são as coisas? Deus trabalha em ordem. E quando o homem tenta sair da ordem, Deus puxa ele de volta para a ordem. Sim. Ele mesmo deu esses 5 ofícios. A Bíblia diz que ele mesmo deu. Então eu estou agradecido por ele ter dado apóstolo, profeta, pastor, né? Evangelista, mestre. 5 ofícios para a edificação do corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Os demais podem ouvir o mesmo que você ouve. E dizer, até falou bem, mas não revelou nenhuma pessoa, não revelou nenhuma enfermidade. Ele só quer aquela revelação dos dons, né? Porém, nós, a revelação da alma, né? Da alma. Aqui, ó. Eu já estive em culto, de eu chegar em casa e dizer assim, contar para Tarsila, hoje o Espírito Santo deu contato comigo, que revelou a alma da irmã tal. Quantas vezes, né? Sim. Sabe por quê? Porque ele trabalha nas 2 pontas, e quem está apacentando o rebanho é o ofício que está ali, não é o homem, porque o homem não apacenta rebanho nenhum, é o ofício que apacenta, né? Então esse ofício é que dá contato. O Espírito Santo trabalha através do ofício, né? Você crê nisso? Então, vamos seguir a linha aqui, o tempo avança tão rápido, né? Eu estou aqui com a mensagem ainda, um presente embrulhado, mas ainda, olhando para esse assunto aqui, você vai ver que ela chorava muito, porque todos que amam uma pessoa, quando essa pessoa parte, né? Fica aquele sentimento. Mas ele era mister que ele teria que partir para que a libertação total viesse em nós. Seja espiritual. Você sabia que você só vai ser livre a hora que você tomar esse corpo aí?
E, captaram? Claro, porque esse corpo aqui é o que nos perturba, nos incomoda, nos faz tanta coisa. O irmão Brana chegou a orar, ele disse: Senhor, me livra desse corpo. Me livra desse corpo. Porque no outro corpo ele não teria os problemas que ele tinha ali. Nós, mesma coisa. A hora que nós for libertos, né? Agora, bem entendido, viu? Essa libertação vem para aqueles que já lá estão lá no porto, esperando o barco salva-vida vir lá. Sim, já estão com a sua passagem na mão, certinha, tudo em ordem, tudo certinho, porque na hora não vai dar tempo para correr lá pagar mais nada. Ai, eu esqueci, ai, eu tenho que voltar lá pedir perdão. Não, tem tanto tempo antes. Sim, enquanto Deus dá o tempo, vamos aproveitar, né? Sim, vamos fazer o que deve ser feito em tempo, né? Fazer o inventário da nossa lealdade, da nossa fé, da nossa pureza, da nossa convicção, da nossa conversão. Sim, de tudo. Sim, você tem que estar preparado para viajar. Porque o segredo não é dizer eu vou, é estar com a passagem preparada. Pense a correria que deu agora quando a gente teve que fazer os documentos e tudo essa papelada, né, para ir para Israel. Não foi só chegar lá e dizer eu estou indo. Está indo nada. Tem que fazer visto, tem que, né, fazer tanta coisa, passaporte e mais isso e mais aquilo, e pagar tudo adiantado ainda. Tem que acertar tudo antes ainda. Falei outra coisa agora. Sim. Porque sem você querer, você arruma inimigos. Imagina querendo, né? Imagina provocando situação. Então você tem que fazer tudo antes, de antemão. Estão me ouvindo? Porque às vezes a gente se faz de inocente. Não, não tem. Não existe isso. Não existe. Quando uma criancinha sabe dizer não, sabe dizer sim. E os grandes também, né? Mesma coisa. Você não pode fugir da realidade. Vamos ler já na mensagem, o tempo anda tão rápido. 150. Como Barabás deve ter se sentido naquele dia? Vocês conhecem a história de Barabás. Barabás era aquele bandido que foi capturado e colocado no corredor da morte. Ia ser executado na manhã seguinte. Ele era um ladrão, ele era um bandido, ele era um assassino, ele era um criminoso. E durante a noite toda ele andou de um lado para o outro naquela cela, puxando o seu cabelo. Agora, na última hora, depois que está lá preso. Sim, depois quando não tem mais oportunidade, aí arranca todos os cabelos. Ô Barabás, puxando seu cabelo, porque na manhã seguinte ele ia ir para a cruz, uma pena capital. Ele morreria. Quantos pesadelos ele teve naquela noite? Ele não pôde dormir. E na manhã seguinte, vocês estão me ouvindo? Amém. Na manhã seguinte, sem café da manhã, sem nada, ele sabia que o seu sangue seria espalhado como em meio a lobos, mas de repente ele ouve as correntes chacoalhando e passos de soldado. Aqui vem 4 ou 5, ou talvez um batalhão de soldados romanos, com lanças brilhantes, caminhando até ele. O carcereiro grandalhão girou a chave e disse: saia Barabás. Não me matem, tenham piedade de mim. Barabás, não há nada de errado, você está livre. Meu Deus, você sabe que quando eu li isso aqui a primeira vez, eu me coloquei ali no lugar de Barabás. Você está livre. Sim, você está livre. Paulo disse, estamos livres. Agora tem gente que quer ficar preso, quer se manter, gosta da prisão. Estou falando espiritual agora, viu? Fica no discernimento. Eu estou livre? De quê? Você está livre. Como é que eu fiquei livre? Como é que você ficou livre? Alguém apontou dessa maneira:
O que deve ter significado para Barrabás quando ele viu o presente tomar o seu lugar na morte? Eu me sentiria da mesma maneira. O presente de Deus tomou o meu lugar na morte, como aquele ladrão morrendo na cruz, pregado lá. O ladrão moribundo exultou por ver esta fonte em seu dia. Saber que vai morrer e de repente alguém chega e diz: você está livre. Ah, não façam brincadeira comigo. Eu sei que vou morrer. Aquele homem lá, que Abraão Lincoln assinou a liberdade dele, né? A mulher foi lá e pediu: por senhor, Abraão Lincoln, por favor, eu tenho filhos pequenos, tenho 3 crianças pequenas, o meu marido vai ser, como é que é, fuzilado? Fuzilado, amanhã vai ser morto. Vocês conhecem isso, né? Alguns conhecem. Meu marido vai ser fuzilado amanhã, ele está no corredor da morte, ele vai ser morto amanhã. Oh, por favor, Abraão Lincoln, por favor, dê liberdade ao meu marido. E como ele não tinha um pedaço de papel bem bom ali, né? Pegou um papel que apareceu ali e escreveu: você está livre, Abraão Lincoln. Mas, gente, por favor, se alguém assina o seu nome, agora quando alguém fala alguma coisa e não bota as caras e não assina o compromisso, então daí você tem que ficar alerta, né? É verdade ou não é? Não, mas cadê o nome? Cadê o responsável? Ele me deu ordem, mas cadê? Cadê o nome do fulano? Só de boca? Só de boca, depois fica contra a palavra. É verdade, né? Um contra o outro. Assim? É. Mas se tem por escrito, de quem que é essa assinatura aqui? De quem que é esse CPF aqui? Vamos falar assim, né? É verdade isso? Claro, daí não pode fugir, né? O carcereiro pega aquilo, desce lá. Fulano, vem cá. Pode pegar as tuas coisas aí, você está livre e vai embora. Não façam brincadeira comigo, pois eu sei que eu vou ser fuzilado. Por que vocês vêm aqui dizer que eu estou livre? Você está livre. Não fiquem tirando casquinha de mim, não fiquem babuzando, brincando comigo. Eu sei que eu vou morrer. Por que vocês vêm aqui? Você não quer sair? Não, pois eu vou morrer. Mas olha aqui, Abraão Lincoln escreveu aqui que você está livre. Você viu que coisa? Tem gente que quer morrer mesmo, né? Mas você quer viver, né, irmão? Glória a Deus! Glória a Deus! Na mensagem Amor Divino está esse assunto de Abraão Lincoln, né? Aí a mulher do homem foi lá e vai na corte lá e diz: mas como? Eu sei que o meu marido estava livre, ele foi fuzilado. Aí estudaram o assunto, foram ver o porquê, chamaram o rapaz que foi lá levar a liberdade para ele. Daí o rapaz disse: não, eu disse, abri a cela, mandei ele sair. E ele disse: não, eu não estou acreditando, vocês estão brincando comigo, vocês estão abusando comigo. Não, você está livre, saia. Não, eu vou ser fuzilado amanhã, pois eu já sei da minha sentença. Aí você sabe que a corte decidiu? Você quer saber? Perdão só é perdão quando é aceito como perdão. Ele não aceitou ser livre. Tem quanta gente aí que não aceita ser livre? Mas eu e você aceitamos ser livre, né, irmão? E Ele nos libertou. Ele nos livrou. Oh, glória a Deus. Você está livre, Barrabás. Mas como que eu estou livre? Eu sei do que eu fiz, eu sei do que eu pratiquei. Não, um outro tomou o teu lugar. Alguém assumiu o teu lugar. O meu lugar? Um outro bandido? Não, um inocente. Um inocente tomou o teu lugar. Irmão, um inocente tomou o teu lugar. Um que não era culpado tomou o teu lugar, viu, culpado? Ele era inocente, ele tomou o teu lugar. Que coisa, que transfusão. Um que não era culpado se fez culpado para libertar os culpados.
O que me chama muito a atenção, eu interroguei muitas vezes isso, por que pagaram 30 peças de prata só por Jesus? Você sabe por quê? Porque era o preço de um escravo. Se comprava um escravo por 30 peças de prata naquele tempo. E foi o que, na negociação lá com o sacerdote, aí eu dou 30 peças de prata. Vender Jesus por o preço de um escravo, 30 peças de prata. Mas, pelo preço de escravo, ele libertou os escravos. Eu e você era escravo, irmão. Que coisa, né? Agora você explica isso aí. Como é que você explica isso aí? Como é que você vai explicar? Ele não era escravo do pecado, nem de nada, mas assumiu o lugar para dar liberdade aos escravos aqui, ó. Assumiu o lugar. Você está feliz por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, que coisa! Que possa eu, embora como um vil pecador, como ele, lavar todos os meus pecados, sim, desde que por fé eu vi essa torrente que me foi revelado, tua chaga fluindo, fornecer o amor redentor, que tem sido meu tema, e será até eu morrer. Oh, é isto. Está livre. Você está livre, viu? Viva como um livre, viva solto. Você está livre, porque Ele nos libertou. Nós não temos que pagar mais sentença nenhuma para Deus, desde que você o aceita, o que Ele fez por você. Sim? Você está livre. Amém? Que coisa, né? Vamos ficar de pé? Nós estamos livres? Agora nós podíamos cantar o hino Livre Estou, né? Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Vamos declinar nossa fronte. Senhor nosso Deus, precioso Pai, no santo nome, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tua bondade, por teu amor, tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Meu Deus, te agradecemos pela palavra que ouvimos, te agradecemos pela ressurreição do Senhor na manhã da Páscoa, aonde o Senhor nos libertou totalmente. O Senhor nos fez livre de tudo, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Não somos mais escravos, não estamos mais em um presídio. O Senhor nos libertou completamente. E nós te agradecemos. Embora não merecemos nada, mas te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. No nome precioso, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.